Capítulo 8. A manhã nunca variava na residência dos Brouwer. Às 6, o padeiro da esquina, um paciente de Brouwer, entregava os Kaisermehl quentinhos recém-tirados do forno. Enquanto o marido se vestia, Matilde punha à mesa, preparava o café marrom claro e dispunha os pãezinhos ondulados e com 3 entalhes, com manteiga sem sal e compota de cereja preta. A despeito da tensão existente no casamento deles, Matilde sempre preparava o desjejum enquanto Lois e Gretchen cuidavam das crianças. Brouwer, preocupado naquela manhã com o encontro iminente com Nietzsche, estava tão ocupado folheando Humano, Demasiado Humano, que mal levantou a vista enquanto Matilde servia o café. Terminou o desjejum em silêncio. Então, murmurou que a entrevista do meio-dia com seu novo paciente poderia se estender pelo almoço. Matilde não gostou nem um pouco. Ouço vocês falarem tanto desse filósofo que começo a me preocupar. Você e Zig gastam horas conversando sobre ele. Você trabalhou na hora do almoço na quarta-feira. Ontem ficou no consultório lendo o livro dele até que a comida estivesse na mesa e hoje, novamente, o lê no desjejum. E já fala de novo em perder o almoço. As crianças precisam ver o rosto do pai. Por favor, Joseph, não dê uma atenção exagerada a ele, como fez com outros. Brouwer sabia que Matilde estava se referindo a Berta, mas não apenas a Berta. Muitas vezes ela reclamara de sua incapacidade de fixar limites razoáveis ao tempo dedicado aos pacientes. Para ele, o compromisso com o paciente era inviolável. Uma vez este fosse aceito, jamais se equivava em lhe dedicar todo o tempo e energia que julgasse necessário. Seus honorários eram módicos, e no caso do paciente com problemas financeiros, nada cobrava. Às vezes, Matilde sentia que tinha de proteger Brouwer dele mesmo. Isso se ela conseguisse do marido algum tempo ou atenção. Os outros, Matilde. Você sabe muito bem, Joseph. Continuava sem pronunciar o nome de Berta. Algumas coisas, é claro, uma esposa pode entender. A mesa cativa no café. Sei que precisa de um lugar para se reunir com os amigos. O taroque, os pombos no seu laboratório, o xadrez. Mas as outras vezes, por que dar tanto de si desnecessariamente? Quando? De que se trata? Brouwer sabia que estava sendo perverso, que estava conduzindo a situação para um confronto desagradável. Já esqueceu do tempo que dedicava a Frauenberger? Com exceção de Berta, de todos os exemplos que Matilde poderia ter dado, aquele seguramente o irritaria mais. Eva Berger, sua enfermeira anterior, trabalhara com ele durante cerca de 10 anos, desde seu primeiro dia de consultório. Seu relacionamento singularmente estreito com ela consternara a Matilde quase tanto quanto acontecera com Berta. Nos anos em que trabalharam juntos, Brouwer e sua enfermeira desenvolveram uma amizade que transcendeu os papéis profissionais. Com frequência, confidenciavam entre si assuntos altamente pessoais, e quando a sós, tratavam-se pelos prenomes, possivelmente o único médico e enfermeiro em toda Viena a fazê-lo. Mas Brouwer era assim. Você sempre distorceu meu relacionamento com Frauenberger, respondeu Brouwer em tom glacial. Até hoje, arrependo-me de ter lhe dado ouvidos. Despedi-la continua sendo uma das grandes vergonhas de minha vida. 6 meses antes, no fatídico dia em que a delirante Berta anunciara sua gravidez, de Brouwer, Matilde exigiria não apenas que este abrisse mão do caso de Berta, como também que despedisse Eva Berger. Matilde estava raivosa e mortificada, e queria remover de sua vida cada mancha de Berta e de Eva, pois sabendo que o marido discutia tudo com a enfermeira, encarava esta como uma cúmplice de todo o terrível caso de Berta. Durante aquela crise, Brouwer ficou tão dominado pelo remorso, sentindo-se tão humilhado e culpado, que acedeu a todas as exigências de Matilde. Embora soubesse que ela seria um bode expiatório, não encontrou coragem para defendê-la. Logo no dia seguinte, não apenas transferiu o caso de Berta para um colega, como também despediu a inocente Eva Berger. Sinto muito ter levantado essa lebre, Joseph, mas que fazer ao vê-lo se afastar cada vez mais de mim e dos nossos filhos? Quando lhe peço algo, não é para apoquentá-lo, mas porque eu, o melhor, nós queremos sua presença. Considere isso um elogio, um convite? Matilde sorriu para ele. Aprecio convites, mas detesto ordens. Brouwer imediatamente se arrependeu de suas palavras, mas não soube como retratá-las. Terminou o desjejum em silêncio. Nietzsche chegara 15 minutos antes do horário, marcado para o meio-dia.
Brauer o encontrou sentado em silêncio num canto da sala de espera, com seu chapéu de feltro verde e abas largas na cabeça, o paletó abotoado até o pescoço, os olhos cerrados. Enquanto se dirigiam ao consultório e se acomodavam nas cadeiras, Brauer procurava deixá-lo à vontade. Obrigado por me confiar exemplares pessoais de seus livros. Se qualquer uma de suas notas nas margens contém assuntos confidenciais, não se preocupe. Não consigo decifrar sua letra. O senhor tem uma letra de médico, quase tão ilegível quanto a minha. Alguma vez cogitou em carreira médica? Quando Nietzsche meramente levantou a cabeça ante a piadinha de Brauer, este continuou sem se deixar intimidar. Mas permita que comente seus excelentes livros. Não tive tempo de terminá-los ontem, mas fiquei fascinado e tocado por muitas de suas passagens. O senhor escreve extraordinariamente bem. Seu editor, além de preguiçoso, também é um tolo. Trata-se de livros que um editor deveria patrocinar de corpo e alma. Novamente Nietzsche não respondeu, limitando-se a inclinar a cabeça ligeiramente para agradecer o cumprimento. Cuidado, pensou Brauer. Talvez ele se ofenda também com cumprimentos. Mas vamos ao que interessa, professor Nietzsche. Desculpe pela tagarelice. Discutamos o seu estado clínico. Baseado nos informes de seus médicos anteriores e no meu exame e estudos de laboratório, estou certo que a sua principal doença é a hemicrania, ou enxaqueca. Presumo que já tenha ouvido isso antes. 2 de seus médicos anteriores a mencionam nas anotações das consultas. Sim, outros médicos nos falaram que minhas dores de cabeça têm características de enxaqueca. Dor intensa com frequência em um só lado da cabeça, precedida de uma aura de luzes faiscantes e acompanhada de vômitos. Isso eu certamente tenho. O seu emprego do termo vai além disso, Dr. Brauer? Talvez. Houve uma série de progressos em nossa compreensão da enxaqueca. Meu palpite é que na próxima geração ela estará sob total controle. Algumas das pesquisas recentes respondem às 3 perguntas formuladas pelo senhor. Primeiro, quanto a saber se seu destino será sofrer a vida toda esses ataques terríveis, os dados indicam fortemente que a enxaqueca se torna menos potente com o aumento da idade do paciente. O senhor deve entender que se trata apenas de estatísticas, referindo-se simplesmente às probabilidades, sem dar certeza sobre qualquer caso individual. Vejamos a pergunta que considerou a mais dura. Se sua constituição, a semelhança da de seu pai, o levará à morte, à loucura, à demência. Creio que o citou nessa ordem. Os olhos de Nietzsche se dilataram, aparentemente pela surpresa de ouvir respostas tão diretas às suas perguntas. Bom, pensou Brauer. Mantenha-o desprevenido. Ele nunca deve ter tido um médico capaz de ser tão ousado como ele próprio. Não há qualquer evidência, continuou enfaticamente, em qualquer estudo publicado em minha própria larga experiência clínica de que a enxaqueca seja progressiva ou esteja associada a qualquer outra doença do cérebro. Ignoro de que doença seu pai sofreu. Meu palpite é câncer, possivelmente uma hemorragia cerebral, mas não há qualquer evidência de que a enxaqueca degenere nessas doenças ou em qualquer outra. Fez uma pausa. Assim, antes de prosseguirmos, respondi honestamente às suas perguntas? 2 das 3, Dr. Brauer. Houve uma outra. Ficarei cego? Creio que essa é uma pergunta sem resposta, mas direi o que for possível. Primeiro, não há qualquer indício de que a deterioração de sua visão esteja associada à sua enxaqueca. Sei que é tentador considerar todos os sintomas como manifestações de um único estado subjacente, mas esse não é o nosso caso. Agora, a deficiência visual pode agravar, ou mesmo precipitar, o ataque de enxaqueca. Essa é outra questão a qual voltaremos mais tarde, mas seu problema visual é algo inteiramente diferente. Sei que sua córnea, a camada fina sobre a íris, deixe-me desenhar uma figura. Em seu receituário, Brauer esboçou a anatomia do olho, mostrando a Nietzsche que sua córnea era mais opaca do que deveria, provavelmente devido ao edema, ao acúmulo de líquido. Ignoramos a causa desse problema, mas sabemos, isso sim, que a progressão é muito gradual e que, embora sua visão possa se tornar mais embaçada, é improvável que o senhor venha algum dia a ficar cego. Não posso ter certeza absoluta, pois a capacidade de sua córnea não deixa que eu veja e examine a retina com meu oftalmoscópio. Entende agora o meu problema em responder a sua pergunta de forma mais completa? Nietzsche, que alguns minutos antes tirara o paletó e o pusera no colo junto com o chapéu, levantou-se para pendurar os 2 no gancho que havia na porta do consultório. Ao se sentar de novo, exalou ruidosamente o ar dos pulmões e pareceu mais relaxado. Obrigado, Dr. Brauer. O senhor é realmente um homem de palavra. Não escondeu nada de mim? Uma boa oportunidade, pensou Brauer,
de encorajar Nietzsche a revelar mais sobre si mesmo, mas preciso ser sutil. Se ocultei? Muita coisa. Muitos de meus pensamentos, meus sentimentos, minhas reações em relação ao Senhor. Às vezes, pergunto-me como seriam as conversas sobre uma convenção social diferente. Sem nada escondido, mas dou-lhe minha palavra de que nada ocultei sobre seu estado médico. E o Senhor? Lembre-se de que nosso contrato de honestidade é recíproco. Diga-me, o que esconde de mim? Certamente nada sobre meu estado médico, respondeu Nietzsche. Mas escondo o máximo possível daqueles pensamentos que não devem ser compartilhados. O senhor imagina que uma conversa às claras sem nada escondido. Acredito que seja um verdadeiro inferno. Expor-se a um outro é o prelúdio da traição. E a traição é angustiante, não é? Uma posição provocadora, professor Nietzsche. Mas já que o tema é a exposição aos outros, deixe-me revelar uma particularidade. Nossa discussão da quarta-feira foi tremendamente estimulante para mim e eu adoraria voltar à conversa com o senhor no futuro. Sou apaixonado por filosofia, mas estudei há pouco demais na universidade. Minha prática médica diária raramente oferece satisfação para minha paixão. Ela arde lentamente e anseia pela combustão. Nietzsche sorriu, mas nada comentou. Brauer se sentiu confiante. Preparara-se bem. O relacionamento estava progredindo. A entrevista desenrolava-se a contento. Agora discutiria o tratamento. Primeiro os remédios e depois alguma forma de tratamento através da conversa. Vejamos o tratamento de sua enxaqueca. Existem muitos remédios novos que, ao que se relata, se mostram eficazes para alguns pacientes. Refiro-me a remédios como os brometos, a cafeína, a valeriana, a beladona, o nitrato amílico, o nitroglicerina, a colchina e a argotina, para citar apenas alguns da lista. Vejo nas suas fichas que o senhor já tentou alguns deles. Alguns se provaram eficazes por razões que ninguém compreende. Alguns por suas prioridades gerais, analgésicas ou sedativas, e alguns por atacarem o mecanismo básico da enxaqueca. Qual é? Nietzsche perguntou. Vascular. Todo observador concorda que os vasos sanguíneos, especialmente as artérias temporais, estão envolvidos em um ataque de enxaqueca. Eles se contraem vigorosamente e depois parecem engurgitar. A dor pode emanar nas paredes dos próprios vasos estirados ou contraídos ou dos órgãos que clamam por seu suprimento de sangue normal, especialmente as membranas que cobrem o cérebro, a dura máter e a pia máter. Qual a razão dessa desordem dos vasos sanguíneos? Continua desconhecida, respondeu Brauer, mas creio que teremos a solução brevemente. Por enquanto, só podemos especular. Muitos médicos, entre os quais me incluo, estão impressionados com a patologia da ritmicidade subjacente na hemicrania. De fato, alguns chegam a ponto de dizer que a desordem de ritmo é mais fundamental que a dor de cabeça. Não compreendo, Dr. Brauer. Quero dizer que a desordem do ritmo pode se expressar através de diferentes órgãos. Assim, a própria dor de cabeça não precisa estar presente em um ataque de enxaqueca. Pode ocorrer algo como uma enxaqueca abdominal, caracterizada por ataques agudos de dor abdominal, sem dor de cabeça. Outros pacientes relataram episódios súbitos em que se sentem de repente desesperados ou eufóricos. Alguns pacientes têm uma sensação periódica de que já experimentaram suas experiências atuais. Os franceses o chamam de déjà vu. Talvez isso também seja uma variação da enxaqueca. E subjacente à desordem do ritmo, a causa das causas, acabaremos chegando em Deus. O erro final na falsa busca de uma verdade derradeira? Não. Podemos chegar no misticismo médico, mas não em Deus, não nessa área. Que bom, Nietzsche observou com certo alívio. De repente, ocorreu-me que, ao falar livremente, possa ter vindo insensível aos seus sentimentos religiosos. Não há esse perigo, professor Nietzsche. Suspeito de que sou um homem livre pensador judeu, tão devoto como senhor como luterano. Nietzsche deu um sorriso maior do que todos os anteriores e acomodou-se ainda mais confortavelmente na cadeira. Se ainda fumasse, Dr. Brauer, agora seria o momento de lhe oferecer um charuto. Brauer sentiu-se decididamente encorajado. A sugestão de Freud de enfatizar o estresse como uma causa subjacente dos ataques de enxaqueca é brilhante, pensou, e destinada ao sucesso. O cenário está montado. Chegou a hora da ação. Inclinou-se para a frente na cadeira e falou com confiança e deliberação. Estou interessadíssimo em sua pergunta sobre a causa de seu ritmo biológico desordenado. Acredito, com a maioria das autoridades, em enxaqueca,
que uma causa fundamental dessa condição reside no nível geral de estresse da pessoa. O estresse pode ser causado por uma série de fatores psicológicos, por exemplo, contrariedades no trabalho, na família, nos relacionamentos pessoais ou na vida sexual. Embora há quem considere esse ponto de vista heterodoxo, acredito que seja a onda do futuro da medicina. Silêncio. Brau estava inseguro quanto à reação de Nietzsche. Por outro lado, acenava com a cabeça como que concordando, mas também fletindo o pé. Sempre um sinal de tensão. Que impressão teve de minha resposta, professor Nietzsche? Sua posição implica que o paciente opte pela doença? Seja cauteloso com essa pergunta, pensou Brauer. Não, não foi isso absolutamente que quis dizer, professor Nietzsche. Embora tenha conhecido pacientes que, de alguma forma estranha, tiraram proveito da doença. Por exemplo, rapazes que ferem a si próprios para escapar ao serviço militar? Uma pergunta traiçoeira, Brauer aumentou a cautela. Nietzsche contará que servirá na artilharia prussiana por um breve tempo, que fora dispensado devido a um ferimento bobo em tempo de paz. Não, algo mais sutil. Uma rata, percebeu instantaneamente Brauer. Nietzsche se ofenderia com a observação. Não encontrando nenhuma forma de retificá-la, prosseguiu. Refiro-me a um rapaz em idade de se alistar que escapa do serviço militar pelo advento de uma doença real. Por exemplo, Brauer procurou algo totalmente distante da experiência de Nietzsche. Tuberculose ou uma infecção debilitante da pele. O senhor viu essas coisas? Todo médico viu essas coisas estranhas, coincidenciais. Mas voltando à sua pergunta, não quero dizer que tenha optado por sua doença, a não ser, é claro, que se beneficie de alguma forma de sua enxaqueca. Isso acontece? Nietzsche ficou em silêncio, aparentemente imerso em profundas reflexões. Brauer relatou e relaxou e elogiou a si mesmo. Uma boa resposta. Essa é a forma de lidar com ele. Seja direto e desafiador. Ele gosta disso. E formule as perguntas de forma a mobilizar seu intelecto. Será que de alguma forma tiro proveito dessa miséria? Respondeu finalmente Nietzsche. Refleti exatamente sobre essa pergunta por vários anos. Talvez eu beneficie, sim. De duas maneiras. O senhor acha que os ataques são causados pelo estresse, mas às vezes o oposto é verdadeiro. Os ataques dissipam o estresse. Meu trabalho é estressante. Exige que eu encare o lado escuro da existência, e o ataque de enxaqueca, por mais terrível que seja, pode ser uma convulsão purificadora que me permite continuar. Uma resposta poderosa. Brauer não contara com ela e lutou para recuperar seu equilíbrio. O senhor diz que se beneficia da doença de duas formas. Qual é a segunda? Acredito que me beneficio da visão deficiente. Há anos não consigo ler os pensamentos de outros filósofos. Assim, apartado dos outros, penso meus próprios pensamentos. Intelectualmente, tenho tido que me sustentar de minha própria gordura. Talvez seja positivo. Talvez por isso eu me tornei um filósofo honesto. Escrevo apenas a partir de minha experiência. Escrevo com sangue, e a melhor verdade é uma verdade sangrenta. O senhor, portanto, viu-se desligado de todos os colegas em sua profissão? Outro erro novamente. Brauer o captou de imediato. Sua pergunta era inconveniente e refletia apenas sua própria preocupação com reconhecimento pelos colegas. Estou pouco ligando para isso, Dr. Brauer, especialmente quando considero o estado vergonhoso da filosofia alemã atual. Há muito tempo, abandonei as salas da academia e não esqueci de bater à porta ao sair. Pensando bem, talvez essa seja outra vantagem de minha enxaqueca. Como assim, professor Nietzsche? Minha doença me emancipou. Por causa de minha doença, tive que renunciar à minha posição na Basileia. Se continuasse lá, estaria preocupado em me defender de meus colegas. Mesmo meu primeiro livro, O Nascimento da Tragédia, uma obra relativamente convencional, despertou tantas críticas e controvérsias entre os professores que a Faculdade da Basileia desencorajou os alunos de se inscreverem nos meus cursos. Nos meus últimos 2 anos lá, eu, talvez o melhor conferencista da história da Basileia, falei para plateias de apenas 2 ou 3. Ouvi dizer que Hegel lamentou no leito de morte que só tivera um aluno que o entendera. Mesmo aquele aluno o entendera mal. Quanto a mim, não tem sequer um aluno que me entenda mal. A inclinação natural de Brauer seria oferecer apoio, mas temendo ofender Nietzsche novamente, limitou-se a um aceno de compreensão com a cabeça, tomando cuidado para não transmitir simpatia. Ocorre-me ainda uma outra vantagem de minha doença, Dr. Brauer. Graças ao meu estado de saúde, fui dispensado do serviço militar.
Houve uma época em que eu era suficientemente tolo para procurar uma cicatriz em um duelo. Aqui Nietzsche apontou a pequena cicatriz no nariz, ou para mostrar quanta cerveja conseguia engolir. Eu era tão tolo que cogitei numa carreira militar. Lembre-se de que naqueles dias remotos faltou-me a orientação de um pai. Mas minha doença poupou-me de tudo isso. Mesmo agora, enquanto falo, começo a pensar em formas ainda mais fundamentais pelas quais minha doença me ajudou. Não obstante seu interesse nas palavras de Nietzsche, Breuer foi ficando impaciente. Seu objetivo era persuadi-lo a fazer um tratamento através da conversa, e o comentário secundário sobre lucrar com a doença fora apenas um prelúdio à sua proposta. Não contara com a fertilidade da mente de Nietzsche. Qualquer pergunta submetida a ele, o infinitésimo de uma pergunta, despertava uma exuberância de pensamento. As palavras de Nietzsche fluíam agora. Ele parecia preparado para discursar durante horas sobre o assunto. Minha doença também me confrontou com a realidade da morte. Durante algum tempo acreditei que sofresse de uma doença incurável que me mataria em uma idade prematura. O espectro da morte iminente tem sido uma grande bonança. Tenho trabalhado sem descanso com medo de morrer antes de conseguir terminar o que tenho que escrever. Além disso, uma obra de arte não é maior que um final catastrófico. O gosto de minha morte na boca deu-me perspectiva e coragem. O importante é a coragem de ser eu mesmo. Serei um professor, um filólogo, um filósofo, que importa? O ritmo de Nietzsche se acelerou. Parecia satisfeito com seu fluxo de pensamentos. Obrigado, Dr. Brauer. Conversar com o senhor me ajudou a consolidar essas ideias. Sim, eu deveria abençoar minha doença. Para um psicólogo, o sofrimento pessoal é uma bênção. O campo de treinamento para encarar o sofrimento da existência. Nietzsche parecia absorto em alguma visão interior, e Brauer já não sentia que estivessem engajados numa conversa. Esperava a qualquer minuto que seu paciente pegasse papel e lápis e começasse a compor. Não obstante, Nietzsche olhou para cima e lhe falou mais diretamente. Lembra-se, na quarta-feira, de minha sentença de granito. Torna-te quem tu és. Hoje, dir-lhe-ei minha segunda sentença de granito. Tudo que não me mata, me fortalece. Assim repito, minha doença é uma bênção. A sensação de comando e de convicção de Brauer desapareceu. A vertigem intelectual o dominou, à medida que Nietzsche, mais uma vez, virou tudo de ponta cabeças. Branco é preto, bom é mau. Sua miserável enxaqueca, uma bênção. Brauer sentiu que perdia o controle da consulta e lutou para recuperá-lo. Uma perspectiva fascinante, professor Nietzsche, que jamais ouvi expressas antes. Mas o senhor há de convir que já desfrutou os principais benefícios de sua doença. Agora hoje, na metade da vida, armado da sabedoria e da perspectiva trazidas pela doença, estou certo de que poderá trabalhar mais eficazmente sem essa interferência. Ela já cumpriu suas funções, certo? Enquanto falava e reunia os pensamentos, Brauer rearranjou os objetos em sua escrivania. O modelo de madeira do interior da orelha, o peso de papel de vidro azul e dourado espiralado de Veneza, o almofariz com pilão de bronze, o receituário, o grosso formulário farmacêutico. Ademais, conforme eu entendo, professor Nietzsche, o senhor descreve muito menos a opção por uma doença do que conquistá-la e beneficiar-se dela. Estou certo? Eu falo sim de conquistar ou dominar uma doença, respondeu Nietzsche. Mas quanto a optar, estou em dúvida. Talvez a pessoa escolha sim uma doença. Depende de quem é a pessoa. A psique não funciona como uma entidade única. Partes de nossa mente podem funcionar independentemente das outras. Talvez eu e meu corpo formemos uma conspiração pelas costas de minha própria mente. A mente, fique sabendo, adora passagens secretas e alçapões. Brauer ficou assombrado com a semelhança das afirmações de Nietzsche com a posição de Freud do dia anterior. O senhor sugere que existem reinos mentais independentes e murados dentro de nossa mente? Perguntou. É impossível escapar dessa conclusão. Na verdade, grande parte de nossa vida pode ser vivida por nossos instintos. Talvez as representações mentais conscientes sejam reflexões posteriores. Ideias pensadas após a ação para nos proporcionar a ilusão de poder e controle. Dr. Brauer, mais uma vez lhe agradeço. Nossa conversa me deu a ideia de um importante projeto para este inverno. Por favor, desculpe-me por um momento. Abrindo sua pasta, Nietzsche apanhou um toco de lápis e um caderno e escreveu algumas linhas. Brauer espichou o pescoço tentando, em vão, lê-las de cabeça para baixo. A complexa linha de pensamento de Nietzsche os afastara bastante do objetivo específico que Brauer tensionava alcançar. Apesar disso, embora se sentisse como um idiota, não teve alternativa exceto continuar pressionando.
Como seu médico, adotaria a posição de que, embora sua doença tenha trazido certos benefícios, como o senhor legou tão lucidamente, chegou a hora de declarar guerra a ela, de aprender seus segredos, de descobrir suas fraquezas e de erradicá-la. Posso esperar sua indulgência que adote esse ponto de vista? Nietzsche alçou o olhar do caderno para Brauer e aqueceu com um movimento da cabeça. Creio ser possível, continuou Brauer, optar inadvertidamente pela doença escolhendo-se um meio de vida que produz estresse. Quando esse estresse se torna suficientemente forte ou crônico, afeta por sua vez algum sistema orgânico suscetível, no caso da enxaqueca, o sistema vascular. Trata-se, veja bem, de uma escolha indireta. A rigor, a pessoa não escolhe ou seleciona uma doença, mas escolhe o estresse, e é o estresse que escolhe a doença. O sinal de compreensão com a cabeça de Nietzsche encorajou Brauer a continuar. Desse modo, o estresse é nosso inimigo e cabe-me, como seu médico, ajudar a reduzir o estresse em sua vida. Brauer se sentiu aliviado por recuperar o controle. Agora, pensou, preparei o terreno para o próximo e último pequeno passo, propor ajudar Nietzsche a aliviar as fontes psicológicas de estresse em sua vida. Nietzsche pôs o lápis e o caderno de volta na pasta. Dr. Brauer, há vários anos venho atacando o problema do estresse em minha vida. O senhor fala em reduzir o estresse. Foi precisamente por essa razão que deixei a Universidade do Basileia em 1879. Vivo uma vida sem estresse. Parei de lesionar. Não administro nenhuma propriedade. Não tenho lar de que cuidar. Empregados para supervisionar. Esposa com quem brigar. Filhos para disciplinar. Vivo frugalmente de uma modesta pensão. Não tenho obrigações para com ninguém. Reduzi o estresse em minha vida ao mínimo possível, a um nível irredutível. Como reduzi-lo ainda mais? Não concordo que seja irredutível, professor Nietzsche. É exatamente essa questão que gostaria de explorar com o senhor. Veja bem. Não se esqueça, interrompeu Nietzsche, de que herdei um sistema nervoso anormalmente sensível. Sei-o pela minha profunda reação à música e à arte. Ao ouvir Carmen pela primeira vez, todas as células nervosas de meu cérebro se inflamaram ao mesmo tempo. Meu sistema nervoso inteiro ficou excitado. Pela mesma razão, respondo violentamente uma mínima mudança do tempo e da pressão barométrica. Mas, Brauer atacou. Tal hipervigilância neuronial pode não ser constitucional. Pode ser ela a própria função do estresse e de outras fontes. Não, não, protestou Nietzsche, abanando a cabeça impacientemente, como se Brauer tivesse entendido tudo errado. Meu argumento é que a hipervigilância, usando sua expressão, não é indesejável. Ela é necessária ao meu trabalho. Eu quero estar alerta. Não quero ser excluído de qualquer parte de minha experiência interna. Se a atenção é o preço da visão interna, tudo bem. Sou suficientemente rico para pagar esse preço. Brauer não respondeu. Não esperara tal resistência total e imediata. Sequer descrever a sua proposta de tratamento. Contudo, os argumentos que preparava estavam sendo antecipados e já estavam comprometidos. Silenciosamente, procurou uma forma de arregimentar suas tropas. Nietzsche continuou. O senhor olhou os meus livros. Compreende que escrevo não porque seja inteligente ou erudito. Não é porque tenha ousadia, a propensão de me apartar do conforto do rebanho e de encarar inclinações fortes e maléficas. Investigação e ciência começam pela descrença. No entanto, a descrença é inerentemente estressante. Só o forte consegue tolerá-la. Sabe qual é a verdadeira questão para um pensador? Não esperou por uma resposta. A verdadeira questão é: quanta verdade consigo suportar? Não é ocupação para aqueles de seus pacientes que desejam eliminar o estresse, viver uma vida tranquila. Brauer não tinha como rebater. A estratégia de Freud estava fragmentários. Baseia-se sua abordagem da eliminação de estresse. Aconselhara. Mas eis um paciente que insiste que o trabalho de sua vida, exatamente aquilo que o mantém vivo, requer estresse. Reassumindo o controle, Brauer reverteu a autoridade médica. Entendo seu dilema precisamente, professor Nietzsche, mas ouça-me até o fim. Descobrirá que podem existir meios de sofrer menos enquanto continua a conduzir suas investigações filosóficas. Pensei muito em seu caso. Em meus últimos anos de experiência clínica com enxaqueca, ajudei muitos pacientes. Creio poder ajudá-lo, por favor. Deixe-me apresentar meu plano de tratamento. Nietzsche anuiu com a cabeça e reclinou-se na cadeira. Sentindo-se seguro, Brauer imaginou, por detrás da barricada que erigira.
Proponho que seja admitido na clínica Lawson de Viena para um mês de observação e tratamento. Essa solução apresenta certas vantagens. Podemos fazer tentativas sistemáticas com vários dos novos medicamentos anti-enxaqueca. Veja em sua ficha que nunca tentou a ergotamina. É um novo e promissor tratamento para enxaqueca, mas requer certas precauções. Deve ser tomada bem no início de um ataque. Além disso, se usada incorretamente, pode provocar graves efeitos colaterais. Por isso, prefiro regular a dosagem apropriada com o paciente no hospital e sob estreita vigilância. Tal observação pode também nos fornecer informações valiosas sobre o desencadeador da enxaqueca. Vejo que é um arguto observador de seu próprio estado. Mesmo assim, existe uma vantagem real nas observações por profissionais treinados. Tenho usado muito Lawson para os meus pacientes. Apressou-se Brauer, não permitindo interrupções. É confortável e administrado com competência. O novo diretor introduziu muitas novidades, inclusive servir à mesa águas de Baden-Baden. Além do mais, podem estar na minha área de atuação. Poderei visitá-lo diariamente, exceto aos domingos, e juntos exploraremos as fontes do estresse em sua vida. Nietzsche sacudia a cabeça ligeira, mas resolutamente. Permita-me, continuou Brauer, antecipar sua objeção. A que o senhor acabou de apresentar de que o estresse é tão intrínseco ao seu trabalho e à sua missão que, mesmo que fosse possível extirpá-lo, não concordaria com tal procedimento. É isso mesmo? Nietzsche assentiu com a cabeça. Brauer ficou contente ao ver um brilho de curiosidade nos seus olhos. Bom, pensou. O professor acreditou ter proferido a palavra final sobre o estresse. Está surpreso por eu não dar o braço a torcer. Minha experiência clínica ensinou-me que existem várias fontes de tensão, fontes que podem estar fora do alcance do indivíduo estressado e que requerem um guia objetivo para a elucidação. As fontes da tensão, quais são elas, Dr. Brauer? A certa altura de nossa discussão, foi quando lhe perguntei se mantém um diário dos eventos em torno dos ataques de enxaqueca. O senhor aludiu a eventos ponderosos que o perturbavam de escrever o diário. Suponho que esses eventos, o senhor terá ainda que ser explícito sobre eles. Seja fontes de estresse que poderia ser aliviado através da discussão. Já resolvi essas perturbações, Dr. Brauer, disse Nietzsche com objetividade. Entretanto, Brauer persistiu. Certamente existem outras tensões. Por exemplo, na quarta-feira o senhor aludiu a uma traição recente. Certamente essa traição provocou estresse. Assim como nenhum ser humano está livre da ansiedade, nenhum escapa da dor de uma amizade desfeita, ou da dor do isolamento. Para ser honesto, professor Nietzsche, como seu médico, preocupa-me a rotina diária que descreveu. Quem pode tolerar tal isolamento? Há pouco apresentou sua falta de esposa, de filhos e colegas como sinais de que eliminou o estresse de sua vida. Minha visão é diferente. O isolamento extremado não elimina o estresse, mas é, em si, estresse. A solidão é um solo fértil para a doença. Nietzsche abanou a cabeça resolutamente. Permita que discorde, Dr. Brauer. Os grandes pensadores sempre se escolhem sua própria companhia. Pensam seus próprios pensamentos, imperturbados pelo rebanho. Considere Torreal, Spinoza ou os ascetas religiosos como São Jerônimo, São Francisco ou Buda. Não conheço Torreal, mas quanto aos demais, serão paradigmas da saúde mental? Ademais, aqui Brauer deu um largo sorriso esperando iluminar a discussão. Seu argumento deve correr grave risco, já que recorre aos grandes religiosos para respaldá-lo. Nietzsche não gostou. Dr. Brauer, sou grato por seus esforços em meu favor e já tirei proveito desta consulta. As informações que me forneceu sobre a enxaqueca são preciosas para mim, mas não é recomendável para mim internar-se numa clínica. Minhas temporadas prolongadas em estações de águas, semanas em St. Moritz, em Aix, em Steinabed, nunca deram em nada. Brauer não esmoreceu. O senhor tem que entender, professor Nietzsche, que nosso tratamento na clínica Lawson não terá nenhuma semelhança com uma estação em qualquer balneário europeu. Arrependo-me de ter mencionado as águas de Baden-Baden. Elas representam um infinitésimo do que Lawson, sob minha supervisão, tem a oferecer. Dr. Brauer, se o senhor e sua clínica se localizassem a Lures, pensaria seriamente em seu plano. A Tunísia, talvez, a Sicília ou mesmo Rapallo. Mas o inverno vienense seria um desastre para o meu sistema nervoso. Não creio que viesse a sobreviver. Embora Brauer soubesse de loição médica e Nietzsche não expressara tais objeções diante da proposta de que ela, Nietzsche, e Paul Ré passassem o inverno juntos em Viena, tratava-se sem dúvida de uma informação em que não poderia recorrer. Não obstante, teve uma resposta muito melhor. Professor Nietzsche,
Vejo que entendeu exatamente onde quero chegar. Se o hospitalizássemos na Sardénia ou Tunísia e o senhor ficasse livre da enxaqueca por um mês, nada teríamos obtido. A investigação médica não difere da investigação filosófica. Riscos precisam ser corridos. Sob nossa supervisão na Lawson, o desenvolvimento de um ataque da enxaqueca não seria causa de alarme, e sim uma bênção. Um tesouro de informações sobre a causa e o tratamento de seu problema. Asseguro-lhe que estarei imediatamente disponível, que abortarei rapidamente um ataque com ergotamina ou nitroglicerina. Aqui Brauer fez uma pausa. Sabia que sua resposta fora poderosa e procurou não se mostrar radiante. Nietzsche engoliu antes de responder. O argumento procede, Dr. Brauer. Contudo, é-me totalmente impossível aceitar sua recomendação. Minha objeção ao seu plano e tratamento tem raízes nos níveis mais profundos e fundamentais. Além disso, existe o obstáculo mundano mais importante, o dinheiro. Mesmo no melhor das circunstâncias, meus recursos seriam estourados por um mês de cuidados médicos intensivos. Nesse momento é impossível. Ah, professor Nietzsche, não é estranho que eu formule tantas perguntas sobre aspectos íntimos de seu corpo e de sua vida, e como a maioria dos médicos, evite me intrometer na sua privacidade financeira. O senhor foi desnecessariamente discreto, Dr. Brauer. Não tenho relutância em discutir minhas finanças. O dinheiro pouco importa para mim, contanto que tenho o suficiente para continuar meu trabalho. Vivo uma vida simples e afora alguns livros gasto o estritamente necessário para minha mera subsistência. Quando renunciei ao meu cargo na Basileia, 3 anos atrás, a universidade ofereceu-me uma pequena pensão. Esse é o meu dinheiro. Não tenho quaisquer outros fundos ou fontes de renda. Nenhum legado de meu pai. Nenhum estipêndio de meus patronos. Inimigos poderosos garantiram isso. E conforme lhe indiquei, minhas obras jamais me renderam um centavo. 2 anos atrás, a Universidade da Basileia votou em um pequeno aumento de minha pensão. Creio que a primeira recompensa teve por fim que eu fosse embora, e a segunda, que eu continuasse afastado. Nietzsche apanhou uma carta de sua jaqueta. Sempre supus que a pensão seria vitalícia, porém, nesta manhã, Overbeck entregou uma carta de minha irmã que dá a entender que minha pensão está em perigo. Por que, professor Nietzsche? Alguém de quem minha irmã não gosta está me difamando. No momento, não sei se as acusações são verdadeiras ou se minha irmã está exagerando, como faz com frequência. Seja como for, o ponto importante é que, no momento, não posso assumir uma obrigação financeira de vulto. Brauer ficou feliz e aliviado com a objeção de Nietzsche. Era um obstáculo facilmente transponível. Professor Nietzsche, creio que temos atitudes semelhantes em relação ao dinheiro. Assim como o senhor, jamais atribuí importância emocional a ele. Contudo, por mero acaso, minhas circunstâncias diferem das suas. Se seu pai tivesse vivido a ponto de lhe deixar um legado, o senhor teria dinheiro. Embora meu pai, um proeminente professor de hebraico, me deixasse somente um legado modesto, arranjou-me um casamento com a filha de uma das famílias judaicas mais abastadas de Viena. Ambas as famílias ficaram satisfeitas. Um belo dote em troca de um cientista médico com grande potencial. Tudo isso, professor Nietzsche, é uma forma de dizer que seu obstáculo financeiro não é obstáculo para mim. A família de minha esposa, os Altmans, dotaram a Lawson de 2 leitos gratuitos que posso usar ao meu critério. Assim, a clínica não cobraria nenhuma taxa nem eu, honorários por meus serviços. Saio mais rico de cada uma de nossas discussões, portanto, nenhum problema. Está tudo acertado. Notificarei a clínica Lawson. Que tal o senhor se internar ainda hoje?